Queridos, Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Uma felicidade muito grande poder estar aqui junto com todos vocês para participarmos, para contribuirmos com mais uma videoaula das lições bíblicas CPAD, revista Adultos. E hoje a 9ª lição com o tema Resistindo à Tentação no Caminho. Já estamos aí indo para a reta final. Uma bênção. Faltam agora 4, que são 13. Então, estão faltando mais 4 lições para concluirmos esse segundo trimestre do ano de 2024. Já saiu a nova lição, gente. Já saiu a nova lição. Nós vamos fazer de tudo para colocar aqui uma fotozinha dela aí para vocês verem esta lição. Gente, curta, compartilha o link, deixa o sininho ativado, dá o like lá, comente e vamos que vamos, porque a lição tá boa. As informações aqui que eu coloquei vão ajudar e ajudar muito. Gente, lição número 9, resistindo à tentação no caminho. Texto em classe, Mateus 4, versículo 1 a 11, que texto abençoado, porque Jesus, ele acaba de ser batizado por João Batista, e o interessante é o primeiro versículo, tendo o Espírito Santo guiado Jesus ao deserto, ou para o deserto, foi tentado pelo diabo. Queridos, é importantíssimo que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. E eu glorifico a Deus, porque eu sei que o Espírito tem guiado a vida de cada um de vocês, as vossas vidas. Palavras-chave: Jesus, tentador, tentação, resistência e renúncia. Vou repetir: Jesus, tentador, tentação, resistência e renúncia. Essas são as palavras-chave que eu encontrei. Introdução: o cristão, em qualquer época e em qualquer lugar, sofre ou sofreu as suas tentações. O tentador sempre encontrará um meio para atrapalhar a vida do servo de Deus. Ele vem, tenta, não consegue e se afasta, não por muito tempo, e tenta de novo. Mas temos o maior exemplo de vencer tentações, de vencedor de tentações, Jesus Cristo. Então, ele vem, tenta, não consegue, dá um tempo, volta de novo. E em todas as épocas, em qualquer época, no passado, os contemporâneos e aqueles que virão no futuro vão sofrer qualquer ou algum tipo de tentação. Mas o maior exemplo de vitória na tentação é Jesus. E aí eu gostaria de se fazer uma pergunta. Ser tentado, essa é a pergunta. Significa que eu me sinto tentado? Ser tentado e se sentir tentado são as mesmas coisas? Comente lá nos comentários lá do YouTube. Gente, a primeira grande sessão, a tentação e sua esfera humana. Conceito bíblico, aqui nós vamos falar de grego, hebraico e tal. Tanto no Antigo como no Novo Testamento há textos que falam sobre tentação. No hebraico a palavra para tentação é massá, que significa prova, tentação. E aí também tem o verbo hebraico que é nassá, e significa tentar, provar, pôr à prova. No grego temos os termos peira, que significa uma prova, teste, fazer prova de, tentar, passar por prova de, experimentar. O verbo peirazo tem um significado, ou com o significado de tentar, experimentar, pôr à prova. O substantivo peirasmos significa teste,
substantivo aí peirasmos, significa teste, prova, uma aprovação, geralmente teste do caráter e da fé de uma pessoa, teste das virtudes de uma pessoa, tentação, instigação para pecar, especialmente da parte de Satanás. Então esse verbo é usado sempre com essa especificidade, ou seja, é da parte de Satanás essa tentação, porque Deus não tenta ninguém. O homem caça a luta, apesar que existe o verbo na voz média, ou seja, eu mesmo me deixo ser tentado, algo em mim me faz sofrer tentação. Então, eu separei aqui essas palavras, algumas estão na lição e outras eu peguei para acrescentar, para contribuir na nossa aula e na sua aula. E você que não dá aula, mas que só assiste, guarda isso aí, que isso é bom. Duas vias da tentação. Na tradição cristã, as tentações, são muitas vezes personificadas como tentações do diabo. E as vias de tentação são vistas como desvios do caminho de Deus. A oração, a fé e a prática de virtudes são recomendadas como formas de resistir a essas tentações. Já é tentação, porque são duas vias, uma é de Satanás e a outra é do próprio homem. Já a tentação que surge do próprio homem vem de seus vícios e, infelizmente, de sua natureza pecaminosa. A maneira como lidamos com essas tentações pode definir o nosso caráter cristão e influenciar nosso crescimento pessoal e espiritual. Reconhecê-las e desenvolver estratégias para resistir a elas é essencial para uma vida equilibrada e plena diante de Deus. Como reconhecer as tentações? Reconhecer as suas fraquezas, reconhecer quem realmente você é, e aí sim desenvolver estratégia, oração, jejum, leitura da palavra, comunhão com a igreja, comunhão com os crentes. Então tudo isso vai contribuir para que você consiga vencer as tentações que vier sobre sua vida. Tentação, um fenômeno humano. A tentação é um fenômeno intrinsecamente humano, presente em diversas culturas, religiões e sistemas filosóficos ao longo da história. Ela representa um desafio constante para o ser humano e principalmente para o crente, testando sua capacidade de escolha, moralidade e autocontrole. E aqui a gente vai explorar a tentação sobre vários aspectos. Então, é claro que a tentação ela é inerente ao ser humano, devido à sua fraqueza, devido aos seus vícios, e isso pode também trazer desafios. Gente, aqui no Rio e algumas regiões trabalham muito com centro de recuperação, e aí a pessoa entra ali com seus vícios e agora ela precisa sair desse centro de recuperação. E olha o mundo tentador que ela vai ter que enfrentar. Ela vai ter que encarar as decepções. Quantas pessoas não recaem nos vícios por uma decepção, por alguma fraqueza? E isso são desafios que precisam ser vencidos, precisam ser superados pelo poder libertador de Jesus. E mesmo uma pessoa já num nível avançado de libertação, ela sofre suas tentações e só Jesus para dar graça. Então, quais são os aspectos? Desejo e recompensa. Do ponto de vista da psicologia ou psicológico, a tentação é frequentemente associada ao desejo de obter uma recompensa imediata. Por isso, desejo e recompensa. O cérebro humano está programado para buscar prazer e evitar dor, o que pode levar à busca por gratificações instantâneas, mesmo quando essas podem ser prejudiciais a longo prazo. Então a tentação também ela traz essa satisfação do desejo e da recompensa. Olha se não é assim o pecado. Você tem o desejo e a recompensa da satisfação, do prazer,
do se satisfazer, mas a longo prazo isso vai acarretar problemas difíceis. Força de vontade e autocontrole. A capacidade de resistir à tentação é frequentemente relacionada à força de vontade e ao autocontrole. Estudos em psicologia mostram que a força de vontade pode ser um recurso limitado, que pode se esgotar ao longo do tempo ou com uso excessivo, mas também pode ser fortalecida através da prática e do desenvolvimento de hábitos saudáveis. Para nós cristãos, oração, jejum, palavra, dizer não para si. Como é que eu venço a tentação? É dizer não até a última instância, gente. Até a última. E recorrer a Deus acima de tudo. Mas aqui, ó, ter muita capacidade também psicológica, porque somos tentados no mundo psicológico, mesmo que seja também no mundo espiritual, mas é a carne que é tentada, não é o espírito, é a carne que é tentada. E agora no cristianismo. Então nós falamos aqui numa perspectiva de desejo e recompensa, numa perspectiva de força de vontade e autocontrole, porque tem muita gente, deixa eu falar uma coisa aqui para todos vocês, tem muita gente que não é crente, não está na igreja e chega e diz, eu não vou fumar mais. E nunca mais realmente ele fuma, mas é tentado, sofre uma tentação, tem um processo de abstinência, entende? E isso às vezes, uma pessoa que aceita Jesus, ele é liberto de uma maneira tão tremenda que às vezes nem a abstinência ele sente, por causa do poder milagroso e transformador de Jesus. No cristianismo, a tentação é frequentemente personificada pelo diabo ou por forças do mal. A narrativa bíblica da tentação de Adão e Eva no Jardim do Éden ilustra como a tentação pode levar ao pecado e à queda do homem. A oração do Pai Nosso inclui a súplica, não nos deixe, ou não nos induza, ou não nos permita cair em tentação, refletindo a necessidade de ajuda divina para resistir às tentações. Gente, sem a ajuda de Deus é complicado, não é fácil suportar, resistir à tentação. Não se brinca com o pecado. Inclusive, para nós que somos assembleanos, você tem aí um hino que diz, tentado não ceda, ceder é pecar. Não é pecado ser tentado, mas o cair na tentação, o se envolver com a tentação. E Tiago vai ensinar isso sobre a questão do pecado como engodo, né? Que é aquela questão da isca, do peixe, que vai ali ser atraído por aquele engodo, por aquela isca, e ele vai... Aí as pessoas dizem que o peixe morre pela boca. Não, é pelos olhos mesmo. Viu e tá ali. Esses dias eu vi um episódio desses canais aí que falam sobre essas coisas de pesca e tal, e o camarada dizendo, gente, eu tô pescando sem isca. Não tem isca, mas ele tinha no final da linha dele, no anzol, umas linhas tipo desfiada. Então ela ali na água, se mexia, o peixe ia lá e era atraído e comia. Então são os olhos. Por isso que João fala da concupiscência dos olhos. Entende, gente? Se os nossos olhos estiverem bons, todo o nosso corpo vai estar bom. Os olhos são essenciais para suportar, para olhar as coisas e olhar com o olhar santo. Todas as coisas é puro para quem é puro. Então, se nós olharmos pelo mundo da pureza, pelo olhar da pureza, aí a gente não vai ver tentação, não vai ver pecado. Claro que eu aqui não estou querendo romantizar. Nós estamos vivendo dias maus e trabalhosos, o mundo jaz no maligno e tal, mas que nós não venhamos estar no maligno, que nós não venhamos estar no mal, mas presente aqui nesse mundo mal, mas sem pertencer a ele, pois foi isso que Jesus orou. Te peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então é importante nós vivermos aqui no mundo por causa da pregação do Evangelho, mas livre do mal. Segunda grande sessão, o Senhor Jesus é a tentação. Por isso que eu perguntei, ser tentado é a mesma coisa que se sentir tentado? Jesus foi tentado, mas se sentiu tentado? A aprovação do Senhor Jesus. A aprovação
A provação do Senhor Jesus, também conhecida como a tentação de Cristo, é um episódio significativo no Novo Testamento, especificamente narrado nos evangelhos de Mateus 4, 1 a 11, Marcos 1, 12 e 13 e Lucas 4, do 1 ao 13. Diferenças e semelhanças vocês vão encontrar. O que é o ideal? Fazer um paralelo. Faz 3 colunas. Crie 3 colunas. Se você então tiver computador, fica mais fácil. Cria 3 colunas e coloca lá a passagem, Mateus, Marcos e Lucas, e pega da internet os capítulos, os versículos, e copia e cola em cada uma dessas que você colocou e veja. Marca em negrito, marca em cores diferentes, o que é igual e o que é diferente. A gente faz isso na exegese. Na exegese a gente faz isso, mas a partir do grego. E aí, quando traduz para o português, às vezes o verbo tem diferença. Não tem diferença na tradução no português, mas tem diferença no verbo no grego. E aí a gente consegue identificar isso. Mas no português também dá para fazer. Pega e veja qual é essa diferença. Você vê que Marcos só tem 2 versículos para falar da tentação. Mateus tem 11 e Lucas tem 13. Então um é maior do que o outro, mas tem que ver o que tem, o que não tem, o que é igual, o que não é igual, para poder criar aí uma sinopse, que isso é chamado de sinopse, com um olhar. Então ali com um olhar você vê nas 3 colunas o que é semelhante e o que é diferente. Este evento ocorre logo após o batismo de Jesus e marca o início de seu ministério público. Após o batismo no Rio de Jordão, após seu batismo no Rio Jordão, por João Batista, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para jejuar por 40 dias e 40 noites. Durante esse período de isolamento e vulnerabilidade física, ele enfrenta tentações diretamente do diabo. Vulnerações físicas, tem fome, tem sede, e o diabo vai querer se aproveitar disso. As 3 tentações. A tentação de transformar pedras em pães. Descrição: após o jejum, Jesus está faminto e o diabo se aproxima, desafiando-o a transformar pedras em pães para satisfazer sua fome. Mais uma vez a pergunta: ele foi tentado, mas se sentiu tentado? Segunda tentação, a tentação de se jogar do pináculo do templo. Descrição: o diabo leva Jesus até o ponto mais alto do templo, em Jerusalém, e lhe sugere que se jogue, argumentando que os anjos de Deus o protegeriam. Olha, gente, olha as artimanhas. Tentação, que no caso é a terceira, do poder e riqueza terrena. Descrição: o diabo mostra a Jesus todos os reinos do mundo e sua glória, e oferecendo-lhe tudo isso se Jesus o adorasse. Poder também é tentador. Riqueza também é tentador. Tudo pode ser um tipo de tentação na vida daquele que serve a Deus. Significado aqui espiritual: a tentação de Jesus no deserto possui um profundo significado teológico e espiritual. Gente, quando a gente lê na Bíblia templo, deserto e monte, nós não podemos olhar isso apenas como lugar topográfico, mas sim como um lugar do encontro com Deus. Deserto, monte, a gente tem os 3 aqui nesse texto da tentação: deserto, monte e templo. É o encontro com Deus, a palavra de Deus está lá, a presença de Deus está lá. Isso aqui contribui também para um bom desenvolvimento. Então, qual é aí o significado teológico e espiritual? Humanidade e divindade de Jesus. As tentações destacam a plena humanidade de Jesus, que experimenta a fome e a vulnerabilidade. Então você está vendo o seu lado humano e o seu lado divino. 40 dias sem comer e sem beber, homem nenhum suportaria isso. 3 dias o homem já está no desespero da água, entende? Já começa a ter problema nos rins, já começa a ter dificuldade em outras partes dos seus órgãos internos. Então a gente vai começando a perceber que ele tem já aqui o seu lado divino em ação e o seu lado humano, porque ele vai ter a sua vulnerabilidade, vai sentir fome, como Deus não tem fome, mas o seu lado humano.
mas também ressalta aí a sua divindade ao resistir às tentações através da autoridade da palavra de Deus. Aqui está a chave da vitória sobre qualquer tentação. A palavra de Deus. Jesus venceu todas as tentações a partir da autoridade da palavra de Deus. Modelo de resistência. Jesus oferece um modelo de como resistir à tentação, demonstrando a importância de confiar em Deus e usar as Escrituras como defesa contra as ciladas do mal. Deixa eu contar uma experiência aqui para vocês. Uma vez, eu estou como pastor de uma igreja há 21 anos, vou fazer agora 21 anos, e eu ouvi a voz do adversário dizendo assim: olha, quando você largar esse negócio de ser pastor de lado, tudo vai dar certo para você. Quando você largar esse negócio de ser pastor de lado, tudo vai dar certo para você. Gente, eu ouvi e entendi que era uma voz maligna, repreendi aquela voz pela autoridade da palavra, porque o chamado é de Deus. Então eu não preciso de voz maligna para me orientar naquilo que Deus me chamou. Então nós seremos tentados e a vitória é a palavra, é o conhecimento das Escrituras, gente. É ela que vai dar autoridade. Então isso é modelo de autoridade e de resistência. Estou com fome, mas eu não vou comer. Estou com sede, mas eu não vou beber. Eu posso até me envaidecer, mas eu não quero, porque eu não tenho. Não é essa a minha chamada, não é essa a minha vocação. Eu não estou aqui para ser adorado. Eu não estou aqui para estar sobre o poder da humanidade. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo, o meu domínio não é daqui. Jesus, quando desce aqui na terra como homem, ele vem com um chamado muito definido e específico. É isso que nós precisamos ter na nossa vida. Preparação para o ministério. Este evento serve como uma preparação para o ministério público de Jesus, confirmando sua fidelidade e submissão à vontade de Deus, mesmo diante das dificuldades e tentações. Se você está sofrendo, porque isso aqui, ele como nosso exemplo, a gente tem como transmitir para nós isso aqui, contextualizar. Então isso também é exemplo para nós, em muitos casos da nossa vida, nós vamos ter essa preparação. Então a tentação, ela vai ser essa preparação para o cumprimento do ministério. E logo a gente precisa entender isso. A gente precisa compreender que Jesus passa também por esse processo e nós também já estamos passando e às vezes vamos passar mais, ou Deus dá um alívio para que a gente venha entender a importância do chamado. Lições para os cristãos. Então, os cristãos veem neste episódio várias lições práticas e espirituais, como dependência de Deus. Então, o que a tentação causa na vida do cristão? Por que Jesus passou isso? Causa para poder trazer dependência de Deus. A resposta de Jesus à primeira tentação sublinha a importância de depender de Deus e de sua palavra acima das necessidades físicas imediatas. Ele diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você observa que as necessidades presente, elas não podem superar a dependência de Deus, ou seja, tudo isso tem que ser colocado diante de Deus, e Jesus faz isso. Não vou comer. O homem não depende só da comida, o homem depende da vontade de Deus. Segundo, fidelidade a Deus. A segunda tentação ressalta a necessidade de confiar em Deus, sem pôr à prova sua proteção e cuidado. Então, Deus, não é porque está tendo ali um tiroteio que não, vou porque o Senhor está comigo. Não, gente, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus guarda, Deus protege, mas a gente pode fugir da aparência do mal. E tem uma coisa que eu sempre falo, se tem uma coisa que nós somos vitoriosos e valentes fazendo, é fugindo do mal.
É a única hora do fuginte ou daquele que foge que ele é valente. É sobre a aparência do mal, porque ninguém vence o mal. O único que tem poder de vencer o mal é Deus, é Cristo. E aí a gente vence o mal fazendo o bem, porque o mal é a ausência do bem. Então Deus, ele quer nos usar, mas ele também quer que a gente tenha essa consciência da dependência e da rejeição do mal. Eu não preciso ir ao encontro do mal, eu posso fazer o bem sem estar próximo do mal. E no caso aqui a fidelidade. E a terceira, que é a rejeição do mal, a terceira tentação, enfatiza a importância de adorar e servir somente a Deus, rejeitando todas as formas de idolatria e poder corrupto. Cuidado com as ofertas, cuidado com as propostas. A proposta de Satanás aparentemente é boa. Eu vou te dar tudo isso aqui. Você vai ter poder, você vai ter autoridade. Quem não quer ter poder? Quem não quer ter autoridade? Quem não quer estar acima de todas as coisas? Quem não quer que as pessoas lhe sirvam? Jesus não aceita. Vai-te, Satanás. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Essa é a resposta de Jesus. Segunda subparte aí da grande sessão, que fala sobre o Senhor Jesus e a sua tentação. Então a segunda parte, as áreas que Jesus foi tentado. Tentação de transformar pedras em pães, área física. Ele é tentado na área física. Tentação de se jogar do pináculo do templo, área da natureza, para poder ali ter alguma, para flutuar, para voar. Olha isso, gente. Tentação do poder e riqueza terrena, a área espiritual, pois a própria Bíblia diz que nenhum poder é dado se não for por Deus. Então todo poder tem aí, de certa forma, uma perspectiva espiritual, e pode ser também dado agora por Satanás, porque é ele que influencia poderes, nações, reinos e dominadores. Então nós precisamos ficar apercebidos, vigilantes com as propostas. Fisicamente, tomar cuidado também. Cuidado com o olhar, cuidado com a questão da natureza. Em todas nas perspectivas, não tente a Deus de maneira nenhuma. Terceiro, como Jesus venceu a tentação? Tentação de transformar pedras em pães. Como ele venceu essa? Citando as Escrituras, Jesus responde: está escrito. Citação direta: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4, mas vai lá em Deuteronômio, tá lá, nem só de pão viverá o homem. Então eu posso suportar sim um dia de jejum, um dia sem internet, um dia sem redes sociais. Eu posso vencer vários dias sem isso. Eu posso vencer. Entende? Eu posso vencer tudo isso. Tentação de se jogar do pináculo do templo, como ele venceu. Jesus replica novamente com as Escrituras. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não pode ser tentado, gente. Olha o que aconteceu com o povo lá no deserto, quando tentou a Deus. Nenhum crente, nenhum servo de Deus que confia em Deus vai tentar Deus, porque confia nele, conhece-o. E quando nós conhecemos a Deus, nosso objetivo nesse contexto é então entregar tudo na mão dele, confiar e deixar que ele faça todas as coisas. Tentação do poder e riqueza terreno. Como é que ele venceu? Rejeitando a oferta. Jesus ordena que o diabo se retire, dizendo: retire-te, Satanás, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Olha, gente, que coisa tremenda. Deus é o autor e consumador da nossa fé, e o próprio Jesus deixa isso claro: é somente a ele, na mente, no coração, na alma, no espírito. Adorar a Deus acima de todas as coisas, adorar a Deus com todas as forças. Gente, não deixe a tentação, não deixe as propostas, não
deixa a área física, não deixa a área da natureza. Porque tem gente que fala, né? Não, se Deus realmente existe, se Deus é comigo, que ele faz isso, que ele opere assim, que ele trabalha no tempo assim e tal. Gente, ele é e ele não vai dar prova. Eu lembro de umas lições atrás, nenhum sinal será dado para quem não crê. Se não crê, não tem sinal, gente. O sinal é para quem crê. Está escrito nas Escrituras. Os sinais são para todos os que creem. Entende? É para quem acredita. Então vamos continuar crendo. Terceira e última sessão. Resistir na tentação. Todos somos tentados, é o primeiro tópico. No cristianismo, a tentação é vista como uma prova de fé e caráter. A história da tentação de Cristo no deserto, como mencionado anteriormente, serve como um exemplo de como resistir às tentações usando a palavra de Deus. Os cristãos são ensinados a orar para não serem levados à tentação, conforme a oração do Pai Nosso que está aí, Mateus 6,13, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, a tentação é uma prova de fé e caráter. Que tipo de crente nós somos? Qual é o nosso caráter? Como nós iremos nos comportar diante da tentação, da provação? Até que ponto nós estamos, até onde nós estamos dispostos a nos manter fiéis? Entende? Então, é esse nível, porque Jesus se manteve fiel em todos os aspectos. Jesus se manteve fiel em todas as perspectivas da vida. E nós temos condições também de nos mantermos fiéis em todas as áreas da nossa vida. E isso tudo, gente, frisem isso, pelo poder e autoridade da palavra de Deus. É ela, gente, é a palavra de Deus que é a causa, que é a razão da nossa estrutura, de estarmos de pé. Rejeite a tentação. Uma forma de vencer as tentações é se deixar ser dominado pela vontade de Deus. Olha isso. É claro que elas virão sempre ao nosso encontro, mas cumprindo a palavra de Deus e a vontade do Senhor, teremos capacidade para rejeitarmos o mal oferecido por Satanás. E pelos nossos próprios desejos. Aí eu volto lá atrás, na lição, para poder dar ideia desses dois lados da tentação, satânica e do próprio homem. Então é a partir da palavra, do cumprimento da palavra, a vontade de Deus, vamos ter ferramentas, vamos ter capacidade para vencer os dois lados da tentação satânica e a nossa própria carne, os nossos próprios desejos. Isso precisa ser vencido. O ideal é termos uma boa consciência do fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 26. Isso precisa estar bem frisado na nossa mente. Isso precisa estar bem marcado na nossa consciência de que nós temos temperança, de que nós temos longanimidade, benignidade, gozo, mansidão, que nós temos aí o amor, a fé. Então vamos buscar, gente, essa consciência para vencer todas essas adversidades. Arrepender-se ou arrependa-se. Duas verdades devem ser aqui faladas nesse terceiro tópico do arrependa-se. Duas verdades devem ser ditas aqui. Reconheça a tentação. O primeiro passo é identificar a tentação quando ela surge. Esteja ciente dos seus gatilhos e dos momentos ou situações em que você está ou é mais vulnerável. Segundo, entenda suas vulnerabilidades. Saiba quais são as suas fraquezas e trabalhe para fortalecê-las a partir da palavra. A autorreflexão e a meditação na palavra podem ajudar a desenvolver esse autoconhecimento, gente. Esse autoconhecimento. Vamos ter isso na cabeça.
a partir da palavra, e aí a gente vai ter um autoconhecimento. Por quê? Porque quanto mais soubermos quem é Cristo, mais saberemos quem nós somos. Então a palavra é um espelho para mostrar quem nós somos, e aí nós vamos entender as nossas vulnerabilidades. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é a culminação do pecado. Nesse sentido, é preciso arrepender-se e continuar a caminhada em Cristo Jesus. Concluo a minha aula de hoje dizendo: Jesus disse que teríamos aflições no mundo e que ele venceu todas elas. Isso também significa que se ele venceu as tentações no deserto, venceremos como ele o caminho para essa vitória. No caso, venceremos como ele, e o caminho para essa vitória é a santidade e o conhecimento da palavra de Deus. Deixemos ser guiados por Cristo e por sua palavra. Deus abençoe. Jesus é o autor e consumador. É ele que nos ajudará a vencer qualquer tipo de tentação. Uma felicidade estar falando com vocês. Segue o nosso canal, curta, compartilhe, deixa o sininho aberto. Ajude a gente, e o canal está crescendo. Até a próxima, gente. Haris, Kai e Irene. Um abraço.